Bom dia a todos, que a paz de Jesus, que já está em nós, continue conosco durante esta nossa apresentação e permaneça após a nossa apresentação de hoje, durante todo esse dia, esse domingo. Domingo até agradável hoje, né? A temperatura até agradável, o tempo meio fechado, embora um pouquinho já tendendo para quente. O Gazaneu, eu sempre fico... Gazaneu. É com ar, é mais difícil de falar. Gazaneu. Fala Zé Carlos, então. José Carlos. Eu não sei, gravei seu sobrenome, tem que sobrenome na cabeça. Gazaneu. Me apresentou aqui, mais uma vez, ele recordou a mim como um velho colaborador da casa, né? E eu já falei, a minha preocupação é o dia que ele começar a inverter, né? Me chamar de um colaborador velho da casa. Tem diferença, né? Tem diferença. Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que eu já estou com ele guardado na minha mente há muito tempo. A rebeldia. E a inspiração para esse tema vem... Tá bom a altura do que eu estou falando aqui, o som para a gravação? A minha inspiração vem lá de trás, de 30 anos ou mais. Quando uma família, uma senhora mais precisamente, de uma família muito amiga, me pediu ajuda em relação a uma das filhas. Eram 3 filhas. E uma delas apresentava um comportamento assim característico, diferente, sempre muito arredio, às vezes agressiva, às vezes se fechava, enfim, tinha transtornos de humor muito constantes, e isso obviamente sempre gera preocupação, uma mãe, em um pai, e ali ela me pedia ajuda em relação a isso. Examinando o comportamento dela, né, sem que ela soubesse, na verdade, seria uma coisa bem informal. E, então eu percebi naqueles traços dela algo que na época eu denominei como rebeldia. Foi a minha visão na época, apesar do pouco conhecimento e de não haver nenhuma literatura específica, né, eu muito menos naquela época tinha visto algo a respeito, mas eu denominei rebeldia o comportamento que ela manifestava. Porque não havia uma causa, uma motivação clara para as atitudes dela. Nasceu e cresceu num ambiente maravilhoso, os pais maravilhosos, as irmãs, todos tiveram a mesma história, né? Porém, ela apresentava esse diferencial de comportamento. Então nós vemos que isso ela já trazia, hoje a gente entende, do berço. Ela já trouxe consigo essas tendências de comportamento que nós classificamos aí como rebeldia, né, e que vai fazer parte, de certa forma, da vida toda dela. Mas vai se amenizando mediante as vivências, o amadurecimento, então a coisa vai ficando mais sociável, né, porque a rebeldia tem características de insociabilidade. Então a pessoa hoje, eu sei que ela já vive bem melhor, porém, ela ainda manifesta algumas tendências, né? Não tenho contato frequente com ela, mas eu sei que não há uma mudança radical, 100%. Mas um progresso a gente sempre pode experimentar na vida, em relação a qualquer uma das nossas tendências. Seja as tendências da rebeldia ou outras, né, que nos caracterizem espiritualmente. E a raiz, a gente sabe, é uma raiz profunda que nos dá a nossa identidade de hoje, tanto no plano virtuoso, como também no plano das nossas viciações comportamentais, boas e más tendências, têm raízes profundas no próprio espírito de cada um de nós. Por isso que remover vícios, transformar, não é uma tarefa fácil. A gente estuda e pode ser simples hoje para nós entender o mecanismo, como isso se processa, como isso funciona, como isso se desenvolve, se arraiga no nosso campo psíquico espiritual, né? Na nossa individualidade, não é na personalidade. A personalidade é de cada vida, mas a individualidade é o nosso todo. Então isso já está arraigado na individualidade e passa de uma encarnação para outra. E se fixa, inclusive, no momento da concepção, a partir dali, no campo genético, os cromossomos. Se for feito hoje ou futuramente, se houver possibilidade para isso, né, um exame profundo ali no nível genético, vai se ver que existe uma predisposição genética já para
esse tipo de comportamento e outros comportamentos, né, que identificam a cada um de nós. Mas eu gostaria de relembrar aqui, essa questão 115 do Livro dos Espíritos é uma questão básica, né? Se os espíritos foram todos criados bons, né? Foram criados bons ou maus, né? Perguntou Kardec, a espiritualidade, né? Diante da diversidade espiritual que se vê no mundo, né? E pelos contatos que eles tinham também, através dos grupos mediúnicos, vivendo essa diversidade no mundo espiritual. E então os espíritos responderam que todos fomos criados simples e ignorantes. Essa é a origem comum de todos nós. Todos partimos desse ponto comum. E que a cada um de nós foi dada uma missão, a fim de nos esclarecer. Vamos nos esclarecendo mediante a missão. E qual que é a minha missão nesta vida? Que o que importa é a missão de hoje, né? O papel que eu vim desempenhar, estou desempenhando ao longo dos anos desta minha existência. Através do cumprimento desta missão, desta encarnação, dos meus compromissos e deveres, que estão sempre vinculados às minhas vocações, às minhas tendências, dentro do meio, né? Dos meios que eu vou percorrer e circular ao longo do tempo, então eu vou me desenvolvendo. E cumprindo essa missão, eu vou me esclarecendo e progredindo, pouco a pouco progredindo, até alcançar, não é o projeto para essa encarnação, a perfeição, onde nós encontraremos a pura e eterna felicidade. Mas se não alcançaremos ela plenamente nessa encarnação, se isso é inviável, porém podemos aproximar, buscar a aproximação. E quanto mais nos aproximamos da perfeição, pelo processo de desenvolvimento intelectual, da sabedoria, do amor, né? Mediante a purificação, nós então estaremos alcançando aquele sentimento, né? De felicidade, que é o que todos nós buscamos. E nós estamos aqui, mais uma vez, nesta casa, nesta manhã de hoje, em busca de quê? Em busca de felicidade, né? Através do conhecimento, através do passe, uns tomando passe, outros aplicando passes, recebendo, entrevistando, enfim. Isso faz parte do projeto de busca da nossa felicidade. Não é isso que a gente está buscando construir? Porque se não levar a isso, alguma coisa não está correta na minha postura diante do que eu estou fazendo. Obrigatoriamente eu tenho que me sentir bem, sentir me realizando e sentir aquela sensação de paz, de bem-estar, de conforto íntimo, de felicidade, vamos colocar assim, à medida em que eu trabalho, que eu me dedico à casa. Né? Vamos restringir aqui a nossa experiência religiosa. Eu devo me sentir melhor. É quase que uma obrigação. Se eu não estou me sentindo, algo tem que ser analisado em mim, na minha postura, diante dos trabalhos, diante do grupo, para ver o que ocorre comigo. Né? O que está faltando? Onde eu devo fazer talvez alguma correção para que eu possa sentir essa paz. Claro que a gente vem para a casa espírita trazendo todo aquele amontoado de experiências dentro de nós, da vida profissional, familiar, problemas financeiros, problemas de saúde, preocupações com entes queridos, amigos, enfim. Nós trazemos tudo isso e isso vai, de certa forma, também transparecer em nós. Não dá para a gente esquecer tudo. Isso vai aparecer, de repente, os conflitos estão muito grandes. De repente, a quantidade de preocupações está sendo enorme. E a gente não consegue se desvencilhar de tudo isso só porque eu entrei na casa espírita, que eu tenho que ser outro. Não. Aqui, se for necessário, eu vou conversar com alguém. Eu preciso dividir com alguém o que está acontecendo comigo. Isso também deve fazer parte da nossa vivência religiosa. A gente não vem aqui só para servir. Se eu precisar ser servido, eu devo buscar ser servido. Isso é um ato de humildade. Humildade que muitas vezes nos falta. E a gente vai carregando um peso imenso sozinho. Porque não dividimos. Porque parece feio, que sinto envergonhado, eu não devo ter esse tipo de problema. De forma alguma, de forma alguma. A casa espírita também é um local de interação, né? Que a gente possa falar, possa explicitar, manifestar o que vai dentro de nós. Isso nos ajuda muitas vezes no reequilíbrio interno, no nosso bem-estar, né? Mas eu estou falando tudo isso e não está bem dentro da rebeldia aqui, né? Botar. Se a gente buscar, a gente sempre vai enganchar alguma coisa que é rebeldia, né?
Por rebeldia, às vezes a gente deixa, não vou pedir ajuda, não preciso, não quero falar com fulano, não vou fazer isso. São manifestações de rebeldia, né? Rebeldia, claro, sem dúvida alguma. Quem é que perde com isso? O primeiro a perder sou eu, mas o próprio grupo também pode perder, porque eu não vou dar o melhor de mim, né? Porque eu não estarei no meu melhor. Então vejam como que é interessante, importante eu cuidar de mim, o amor a mim, para que eu esteja melhor para amar também o outro. Aliás, por falar nisso, tem uma palestra no nosso lar daqui uns dias sobre esse tema, amar ao próximo como amar a si mesmo. Muitas vezes a gente fica tão focado no amor ao outro e na caridade, a gente esquece de vincular essa questão do amar a si mesmo, né, como condição também básica e essencial para que eu possa amar o outro. Jesus disse que cada árvore dá do fruto que tem. Que fruto eu darei? O que eu oferecerei para os outros? Oferecerei aquilo que eu tenho. Se eu me amo, se eu me cuido, se eu me trato bem, eu terei bons frutos para oferecer para as outras pessoas. Não é verdade? É uma lógica que me parece muito simples. Essa tela insiste em fechar. É rebeldia. Mas tudo bem. A questão 115, então, ficou claro, gente? É nós, não só nesta vida, somos nós no universo. Não é a encarnação, é o Espírito, né? Ele está falando sobre o Espírito, em qualquer lugar do universo, em qualquer época. Essa é a grande destinação de todos, a perfeição. Mas nós, então, ao longo do tempo, vamos tendo as nossas demandas de vida, né? Todos temos as demandas, e é nessas demandas que nós vamos tendo a oportunidade de executar nosso plano reencarnatório, cumprir com a nossa missão. Muitas vezes, diante dessas demandas, nós nos sentimos insuficientes, né? Acho que eu não vou dar conta, isso não é para mim, acho que isso é demais, muito pesado, tem gente que vai fazer melhor, eu acho que eu devia falar com fulano, né? Eu já fui chamado a falar em público e participar de situações ao longo dos anos em que eu não sei como me chamaram, o porquê que me chamaram. Tenho até um exemplo, certa vez, no nosso lar teve um evento público, médicos lá de Minas Gerais foram fazer psicografia pública, e aí enche de gente, né? Enche de gente. Não tinha lugar mais no nosso lar. As escadarias estavam cheias, a primeira sala ali de entrada, do lado da livraria, estava cheia de gente na calçada, e eu estava no meio do povo, na calçada. Eu não ia entrar. Mas aparece alguém, que eu não sei quem mais, olha, você foi escalado para falar ali durante as psicografias. Você, Ivan Dutra, e se eu não me engano, o Astolfo. Então vejam bem quem me colocaram do lado para falar, hein? Eu falei, mas por que eu? Acho que não sou eu não, acho que está enganado, tem tanta gente aí preparada da casa para falar, eu nem era participante do grupo. Isso faz mais de 30 anos. Ainda bem mais jovem, né, do que hoje. Mas de onde veio esse chamado? E não foi só essa vez. Eu falei, mas por que eu, diante que eu estou numa casa que nem é um grupo que eu participo, com tanta gente, me chamaram? Mas depois eu fui falar, eu fui convertendo e fui percebendo, enquanto esperava meus colegas falarem, que nós ficamos lá na frente, analisando, né? Parece que eu estava revivendo alguma coisa ali que eu necessitava viver. Talvez tenha sido um crítico em vida anterior, né, dos eventos espíritas, das questões mediúnicas. Então eu necessitei viver aquela experiência. E ali eu não tive saída, eu fui, abrimos o Evangelho e fizemos o comentário do que abriu na hora, de improviso. Então vejam só, a gente é chamado, a gente é solicitado, às vezes verbalmente, outras vezes de forma mais indireta, mas a vida também nos solicita trabalhar, participar. E essa é uma forma também de nós combatermos as nossas tendências, às vezes egóicas, né? As nossas tendências à rebeldia, eu não quero, não devo, não é para mim. Não, nada disso. Nós podemos encarar, sim, os desafios. Se fomos chamados, é porque nós temos algo a fazer. Alguns anos atrás, a última vez que eu estive em São Paulo, um grande evento, também aconteceu a mesma coisa. São Paulo, um grupo que eu não conhecia, um mundaréu de gente, foram me chamar. Não sei de onde partiu, mas foram me chamar. Eu achei muito estranho. Eu falei, mas que coisa,
Parece que eu sou perseguido, né? Mas é uma boa perseguição. Então, na verdade, fui lá, cumpri meu papel e pronto. Então, nós não sabemos porquê, às vezes, disso. Tem um porquê por detrás. Então, a gente está aí fazendo isso, cumprindo a nossa tarefa, né? Aquilo que nos foi programado. Diante das demandas, às vezes a gente sente essa insuficiência e vem o quê? A insegurança. No primeiro momento, você até tem o direito de ficar assustado, né? Falar alguma coisa, mas aí você respira fundo e fala, mas então vamos lá, né? Vamos fazer. Isso não é só em relação à questão do meio espírita, é claro, que é a vida, os chamados da vida. Muitas vezes a pessoa fica dando um passo atrás, né? Não sei se eu devo assumir esse compromisso. Não sei se eu vou casar. Não devo casar, né? Mas por que não? Se a vida te propõe a possibilidade, haverá desafios, sem dúvida alguma. Mas faz parte do seu processo de desenvolvimento. Para fugir das situações, muitas vezes nós, se diz psicologicamente, inchamos o nosso ego, né? Nós procuramos contornar aquilo, dar muitas justificativas, fugir. Isso é o ego que está querendo fugir, né? É o ego, é essa personalidade, não é o todo, não é o nosso eu divino, porque o nosso eu divino está preparado para realizar esse trabalho. E muito bem, mas nós precisamos dar a ele essa oportunidade. E quem executa esse papel divino, do divino que está em nós, né, na psicologia chamado de self, é o ego. O ego é que deve desempenhar esse papel. O ego é a nossa personalidade dessa vida atual. E à medida que fazemos os enfrentamentos, vamos desenvolvendo a segurança, e isso vai dando uma sensação de satisfação, de realização pessoal muito grande para nós. Me recordo do meu início, quando eu comecei a falar em público. Meu Deus, tinha uma insegurança imensa, medo de enfrentar o público, mas a minha vontade de falar era muito maior. E o meu gosto pela doutrina, meu Deus, estava no começo, né? Estava empolgado, motivado. Então eu pegava e ia e fazia o melhor possível. E quando eu não ficava contente com a exposição, o que eu dizia para mim? A próxima vez será melhor. Eu sempre falava isso, na próxima vez eu vou fazer melhor. E estudava, preparava, e assim a gente vai avançando. Muitas vezes, nesse exagero do ego defensivo, nós desenvolvemos comportamentos que às vezes até de raiva, ficamos enraivecidos, né, nas experiências da vida, ficamos magoados, ficamos ressentidos, né, utilizamos o recurso das fugas muitas vezes, nos tornamos pessoas rígidas, às vezes desenvolvemos até comportamentos fóbicos, tudo no afã de fugir, né, de não fazer o enfrentamento devido da situação. E aí, quando nós permanecemos muito tempo vivenciando esses tipos de sentimentos e de comportamentos, eles vão se enraizando, e aí se opera aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Se enraiza na nossa alma, no nosso campo psíquico, a tal ponto que depois que a gente desencarna, continua conosco, como uma predisposição para as outras vidas, para a vida que vem na sequência. E aí vai se manifestar como uma tendência de comportamento numa vida seguinte. E aí nós podemos colocar, entre tantas tendências de comportamento, a tendência à rebeldia. A rebeldia segue o mesmo caminho, né? Não é outro, é o mesmo, né? E aí a pessoa reencarnada vai se desenvolvendo e ao longo dos anos vão aparecendo os sinais. Às vezes é uma tendência à depressão, às vezes é até tendências criminosas, né? Sim, quem viveu no crime lá atrás, às vezes traz a tendência criminosa. Mas aqui no caso, para nós, a tendência à rebeldia, que vai se manifestar em forma de uma insatisfação persistente, né? Uma insatisfação contínua, persistente ao longo dos meses, anos, ano após ano. Nós estamos falando da rebeldia aqui num caso quase que patológico, tá? Não é a nossa rebeldiazinha aí de alguns momentos da vida, não. É algo mais grave, mais profundo. A tendência da pessoa rebelde, patológica, é se comportar como uma vítima. É uma vítima revoltada. Tudo está contra ela, não sabe por que todo mundo
trabalha contra ela, por que as coisas não dão certo para ela. Este é o foco. E quanto mais se focaliza isso, mais se desenvolve isso. Não há mudança. Porque tudo que nós focalizamos, como se diz, se aprofunda, se expande. Então, se eu focalizo o medo, o meu medo vai aumentar. Se eu focalizo a ansiedade, ou aquilo que causa ansiedade, porque tem sempre algum foco, alguma coisa, um objeto. Quanto mais eu focalizo aquele objeto, mais a minha ansiedade vai se ampliar. Aliás, é importante, nas minhas pesquisas, estava observando isso, a questão do sentimento, do sentir em nossa vida. O sentir. Nós desenvolvemos patologias no corpo e no psiquismo, na alma, em função da má condução dos sentimentos ou do exagero do sentir. Muitas vezes nós deveríamos, diante de um fato, não ficar relembrando aquele fato, muitas vezes com raiva, com mágoa das pessoas, Por que aconteceu isso? Com ódio, com ciúme, com inveja. É isso que adoece, é o sentir que é insistente que adoece. Por isso que é bom trazer um pouco para o campo da racionalidade, raciocinar o que aconteceu, com calma, analisar aquilo, ver a própria responsabilidade também do que aconteceu. Isso é racional, isso nos tira daquele campo doentio do sentir, em sentir exageradamente. E aí então nós podemos caminhar para a recuperação do nosso equilíbrio e da nossa saúde. Uma característica da rebeldia é a suscetibilidade exagerada. Qualquer coisinha machuca, tudo fere. A pessoa se sente ferida por tudo, pelo olhar, pelo jeito que falou, pelo que não falou. Suscetibilidade. E aí então vocês vão perceber que a raiz da rebeldia está onde? Na humildade insuficiente, como eu gosto de falar. Para não falar orgulho, eu prefiro falar da virtude. Mesmo que seja a virtude insuficiente, eu prefiro a virtude insuficiente, porque pelo menos a gente sabe o que precisa ser conquistado. Humildade. Quanto mais se cresce em termos de humildade, mais se cura a nível de rebeldia. E de outras más tendências também. Aí a humildade insuficiente, ela está presente em muitos dos nossos comportamentos doentios. Numa frase, nós podemos dizer que o rebelde é alguém que não concorda com o que ele é, com aquilo que ele tem e com como ele se encontra na vida. Ou seja, ele não concorda com nada. Essa é a característica da rebeldia extrema. E eu já tinha observado isso lá atrás, nesse caso que eu mencionei no início, e até me veio à mente a questão, olha, a pessoa na verdade não aceita as leis divinas, não aceita Deus, não aceita a lei de justiça divina, mas também é uma pessoa que normalmente não se abre para isso, ela não quer se abrir para essa compreensão, e aí então ela permanece naquele comportamento repetitivo, da rebeldia, que se manifesta de diversas formas, como eu já mencionei algumas aqui. Às vezes a pessoa também tem tendência a se isolar, ficar muda, não quer conversar, não quer comunicar-se. Então isso é uma fuga a convívio, a interação, porque ela não está feliz, ela não está contente. Nem tudo se encaixa só no campo da rebeldia. Aqui nós estamos falando da rebeldia como característica de uma personalidade, e isso se manifesta na relação dessa pessoa com todas as outras pessoas. Às vezes tem alguém especial para ela, então ela é mais amena, mais próxima. Não estamos falando aqui da questão da antipatia pessoal. Alguns casos é de antipatia pessoal. A pessoa tem uma antipatia por alguém. Ela não consegue conviver bem com aquela pessoa, mas é algo pessoal que vem de vidas passadas. Se não aconteceu nada que se justifique nessa encarnação, então aconteceu lá atrás. Não se lembra o que é, mas hoje se manifesta na forma de antipatia. Mas é mágoa, mágoa profunda que a criatura traz de algo que ela sofreu. Rebeldia e revolta. Será que é a mesma coisa? O rebelde é uma pessoa que tem um ponto de vista definido e ela não cede. Ela é rígida na postura dela.
Você pode utilizar, buscar argumentos racionais, lógicos, justos, coerentes, mas ela não cede. Ela se nega, na verdade, a ceder os seus pontos de vista. O revoltado é alguém mais indignado. Indignado com alguma coisa, com uma situação, com uma pessoa. Então é algo que pode ser mais pontual, esporádico. A revolta pode até levar a pessoa a fazer algo bom. Em função da revolta, ela pode motivar a pessoa a fazer algo bom. A rebeldia é mais complicado, né? Uma coisa mais profunda, que às vezes imobiliza a pessoa. Até pode fazer alguma coisa, vir alguma coisa boa, sim, com o tempo, sim, com o amadurecimento. E até pelas necessidades da vida. Necessidade é uma coisa maravilhosa, né? As necessidades operam milagres na nossa vida. Quando a coisa aperta, chega no extremo, você não tem mais, eu preciso fazer algo. Então, necessidade. Falando sobre revolta, eu me lembrei de um caso de uma amiga, vocês muitos conhecem aqui, a Natália. A Natália é aquela intérprete de Libras. Já viram ela em alguns eventos espíritas, né? Já conversei muito com a Natália, já atendi a Natália, pessoa maravilhosa. É muito firme, muito dura, tem umas posturas assim bem firme realmente. Isso é bom, desde que bem direcionado, né? Ser firme, com boa direção. E eu perguntei para ela um dia, Natália, como é que você começou isso, né? Por que você se tornou intérprete de Libras? Ela também é professora de inglês, embora não esteja se dedicando. Então ela gosta da área de línguas, de idiomas, inclusive, da linguagem de Libras. E aí ela me falou sobre um evento que eu me recordo muito bem, muitos de vocês vão se recordar, aconteceu aqui em Londrina, pela televisão, pela imprensa, eu fiquei sabendo, de um rapaz surdo, mudo, né, que foi fazer uma compra numa loja, me parece que de conveniência, e depois, na hora de pagar, ele fez um gesto assim, né, quanto que era, e dentro da linguagem de Libras, né, tem um gesto que ele, inclusive, lembra isso aqui como se... Né? Eu até estive pesquisando agora na internet, e ela tinha mostrado, realmente, o dedão para cima, começa com esse dedo apontado e depois você abre os outros dedos. Né? Então, é difícil, eu não sou, mas é alguma coisa assim. Então, perguntando quanto que era. A moça interpretou mal, como se ele estivesse com alguma arma guardada e fosse assaltar. E aí chamou a polícia, ele foi para a justiça, foi um processo longo, muito polêmico. E ela ficou indignada com isso, ela falou para mim, eu fiquei revoltada. Aí eu me decidi estudar livros para poder ajudar essas pessoas. Então vejam bem, a revolta, né, gerou uma resposta positiva, construtiva. Isso é que é interessante, porque nem sempre nós conduzimos dessa forma. A própria rebeldia pode ser também ser conduzida de uma forma construtiva, produtiva ou improdutiva. Se eu me revolto, mas não faço nada, é improdutivo. Já é improdutivo, né? Já não fiz nada, então é improdutivo. Mas eu posso fazer alguma coisa, aí já é produtivo. Ótimo, né? Muito bom. Rebeldia na adolescência. Na literatura psicológica a gente não vê a rebeldia ainda como um transtorno, né? Tá? Configurado patologicamente. Mas se fala assim sobre a rebeldia na adolescência. Então eu quero mencionar isso aqui, veio aqui bem rapidinho, é o transtorno, eles chamam de transtorno opositor desafiador. Né? Eu simplifiquei, TOD, né? T-O-D. Combina bem, né? TOD com adolescente, TOD. Então, tentam explicar o comportamento do adolescente, porque a psicologia ali, né, da concepção do ventre materno até o túmulo. Então, tem que ter explicação dentro disso aí. Claro, considerando os fatores ambientais, a educação, tudo que influencia no comportamento. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Sem a reencarnação, sem a imortalidade da alma, né, você não vai encontrar explicações plausíveis, claras, profundas, que justifiquem muitos dos nossos comportamentos. Importante é ficar claro que o comportamento de alguns adolescentes, né, desafiadores, perdi a minha página aqui de novo, nessa idade, dentro da nossa visão espírita, Livro dos Espíritos, questão 385, muito claro,
É o momento em que o espírito retoma a natureza que lhe é própria, verdadeira, integral, né? Então ali a individualidade do ser, a soma das vidas passadas começa a se manifestar, e é necessário que seja assim. Pelo menos é assim que se apresenta a vida. Então temos que aceitar e compreender através disso. Então é natural que até surjam muitos conflitos, né, na vida do jovem, do adolescente, porque não é pouca coisa que ocorre aí, não é pouca coisa, né? Aí já começa a se determinar, se delinear em definitivo o seu papel e a sua personalidade dessa encarnação. Está claro isso? Mas não vamos chamar isso de uma rebeldia simplesmente, né? É mais os conflitos internos muito grandes, né, que surgem em função dessa avalanche, né, essa profusão de informações que eclodem no mundo íntimo da criatura nessa fase da vida. Eu fiz uma palestra, entre tantas palestras, né, na nossa casa espírita, e eu mencionei num certo momento da palestra, e às vezes vem coisas assim no meio da palestra que você fala e você não sabe o que está falando. Está puxando, programei, isso aqui parece que não tem nada a ver, né? E certa vez eu fiz um comentário no meio de uma preleção evangélica na nossa casa, e a hora que eu estava falando, eu falei, mas meu Deus, eu não devia ter falado isso. Por que eu falei essa coisa estranha aqui no meio da... Isso não tem nada a ver. Sabe, eu fiquei até, durante a própria exposição, eu fiquei incomodado. Tá, terminou, e aí as pessoas estão fazendo fila, tomar o passe, e aí uma senhora veio conversar comigo. Sabe aquilo que você falou ali na palestra? Ela fez menção àquilo que eu mencionei, que eu achei que não devia ter falado. É exatamente o que está acontecendo comigo. Eu falei, puxa vida, olha só. Quem fala em público tem que confiar. Tem que confiar. E não só em público, nas entrevistas, confiar. É a questão mediúnica, a gente sabe que é a mediunidade que está funcionando nesse momento, né? É a mediunidade, então confia. Aquela coisa estranha que surgiu, que você falou, não vai ficar envergonhado porque falou, não, de repente ela foi direcionada a alguém do público. E aí eu mencionei numa palestra, isso é outra situação, como exemplo, a Louise Hay, desencarnou há alguns anos, todo o seu empenho durante a vida, muitas obras escritas, eu até mencionei aqui como exemplo em uma exposição mais atrás, que eu achava que ela tinha uns 65 anos de idade. Eu falava, ela deve ter uns 65 anos de idade, eu estava lendo sobre ela, era mais biográfica a obra, porque tudo que ela já fez ainda está cheia de disposição, projetos para fazer isso, isso e aquilo. Nossa, que maravilha, né? Isso é belo, isso é maravilhoso, é o espírito preponderando sobre a matéria, né? Mas mais adiante no livro, para minha surpresa, tinha a idade dela, 82 anos. Aí é que eu fiquei realmente emocionado. Eu estava achando que ela estava com 1000 projetos para quem tinha 65 anos e ela já estava com 82. Parecia que estava começando ali ainda a vida dela. Aliás, eu acho que isso é que é o ideal, né? Acho que essa deve ser a postura ideal. Mencionei isso e depois, terminado essa parte, eu fui entrevistar uma senhora e ela disse que tinha ido à casa para levar o seu pai idoso, porque ele era muito inquieto, não parava, estava dando trabalho. Aí eu perguntei a idade dele. Aí eu vi que ela falou meio envergonhada, 82 anos. Eu falei, puxa vida, olha só, mais uma vez, né? A gente se pega. Você pensa que está falando algo que não tem nada a ver, mas tem a ver. Ele era um homem rebelde, esse senhor, rebelde, problemático, tinha algum problema espiritual, estava pedindo ajuda na casa espírita? De forma alguma, ele não tinha problema nenhum. O problema dele é que ele queria simplesmente viver segundo a sua própria identidade, da forma como ele sempre viveu. Foi uma pessoa extremamente ativa a vida inteira. E agora, porque está com 82 anos, os filhos querem que a pessoa mude, fique quietinha, sentadinha, né? Tratando, jogando quirela ali com os passarinhos, mas não era isso que ele queria, não era isso que o satisfazia, de forma alguma. Ele queria estar ativo, e isso incomodava a família. Olha só, que problema, hein? Isso é um problema que a gente gostaria de ter, né? Se todos os nossos idosos tivessem esse problema, seria muito bom.
Claro que você vai ter que acompanhar, estar de olho, né, ver os limites, né, porque às vezes pode querer exagerar também, mas não querer transfigurar a criatura, fazer com que ela se torne o que ela não é, o que ela nunca foi. Então esse era o problema. Ele simplesmente queria continuar sendo ele, né? Então não tinha nenhum problema espiritual. Aliás, muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, né? A gente vê nas entrevistas que elas consideram um problema espiritual, e não é espiritual, é material, é puramente material. Eu atendi certa vez uma senhora, e ela, o problema dela era financeiro, o dinheiro, não sabia para onde que ia o dinheiro, não tinha, sabe, tudo que entrava e saía, que ganhava bem, mas não sabia o que acontecia. Ela acreditava que tinha algum problema espiritual, mas o problema espiritual dela era simplesmente a ausência de um caderninho, com uma coluna, né, você divide aquela folha no meio, com a regrinha. Já fiz muitas vezes isso. Hoje a gente utiliza o curso do computador, né? Você divide a página no meio, você coloca de um lado, né, as entradas, do outro lado as saídas. E aí você resolve o seu problema espiritual, simplesmente gerenciando as entradas e saídas, né? E não vai gastar mais do que ganha. E ver onde que está gastando, onde não deveria gastar, onde deve reduzir, para poder sobrar dinheiro no fim do mês. Não tinha problema espiritual nenhum. Não havia o que fazer no caso. Era uma questão de educação financeira. Olha só, né? Educação financeira. A gente se complica muito ao longo da vida no plano material, financeiro, não por problemas espirituais. Esse é um campo de escolhas pessoais. Esse campo de escolhas. Claro que espíritos podem nos ajudar ou nos atrapalhar se a gente criar condições, mas é nós que escolhemos. Falando sobre rebeldia positiva, rebeldia no caso produtiva ou improdutiva, eu me recordei aqui do caso do apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso, antes judeu, revoltado, rebelado, defensor de Moisés e perseguidor de cristãos. Esse era Saulo de Tarso. Isso caracterizou o seu comportamento antes de ter aquele encontro célebre com Jesus. E depois nós viríamos a ter Paulo de Tarso, cristão, convertido, conscientizado e redimido, porque ele se redimiu de tudo que ele fez, né? E foi muito além. Então acho que esse é um exemplo maravilhoso para nós. Paulo sempre será um exemplo de transformação, inspirador para qualquer cristão, né? De qualquer segmento, portanto para nós também. Dentro do campo de manifestação da rebeldia, vamos colocar aqui manifestações específicas, mesmo que não caracterize a pessoa como uma pessoa rebelde, mas manifestações específicas. Eu separei aqui 3 exemplos. A rebeldia com o corpo, a vaidade revoltada, né? É a revolta da vaidade, a pessoa não se aceita, e isso gera muitos transtornos para a pessoa, e às vezes até para as pessoas do entorno, né? Porque o rebelde, ele é chamado a se transformar, mas quem convive com o rebelde dia a dia tem um grande desafio também no campo da reforma íntima, tá? A gente vai fechar depois sobre isso, com isso aqui. Rebeldia dentro dos grupos é a presença do personalismo exagerado. Todos nós temos tendências personalistas, mas quando exagera-se no personalismo, aí há um problema de desagregação, de embates, discussões inúteis dentro dos agrupamentos espíritas, né? Vamos nos referir mais especificamente aqui. Muitas vezes a criatura não consegue se manter dentro do próprio grupo, ela acaba se afastando do grupo, ao invés de fazer o trabalho, né? De conversar, de interagir, de se abrir, de ceder, né? Tem que ceder. Se a gente não aprender a ceder dentro dos grupos, não tem jeito. Rebeldia nas ideias, né? Que é a arrogância do desrespeito às opiniões alheias. Se eu tenho uma tendência a desrespeitar as opiniões do outro, meu ponto de vista é sempre que deve predominar, aí então se caracteriza uma rebeldia no campo das ideias. O orgulho, como eu falei para vocês, ou a humildade insuficiente é a raiz de tudo, né?
E isso nos conduz, então, à necessidade da reforma íntima. Então, nós vamos ver a rebeldia e a reforma íntima, que não é apenas focar, né? O rebelde tende a focar no mundo exterior, as outras pessoas, o seu entorno. Tudo é responsável, ele é vítima de tudo. Tudo está errado e nada dá certo. Mas ele não é responsável. A reforma íntima deve nos trazer atenção para nós, para mim, para as minhas necessidades, né? O atendimento às minhas necessidades, necessidades de crescimento, de educação, necessidade de desenvolvimento mediante o uso das minhas capacidades. Isso faz parte do nosso processo de reforma interior, né? De reformulação da nossa conduta, de transformação moral, né? Então, o rebelde é chamado a trazer atenção também para ele. Quando ele traz para ele, ele começa a se sentir responsável. E sendo responsável, ele então poderá mudar alguma coisa. Porque enquanto eu me sentir vítima, nada muda. Não é possível mudar coisa alguma na nossa vida enquanto nós nos sentirmos vítima. Não tem jeito. É só analisar o mecanismo da coisa e a gente vai compreender que não tem jeito de mudar enquanto eu estiver me sentindo vítima. Então a reforma íntima é trazer para mim, ver o que eu tenho de positivo, de negativo, de necessidade, e até necessidade de ajudar o outro, necessidade de fazer algo em favor do próximo, né? Isso é amor. Quando eu começo a pensar no outro, né? Colocar o outro na minha vida e ver que eu posso fazer algo pelo outro, em qualquer âmbito da vida, né? Pode ser até no profissional, aí eu começo a trabalhar o sentimento de amor. Eu tiro o foco de mim e passo para o outro, passo para a sociedade. Amor é doação. Amor é doação. Tá? Isso aqui é do Emmanuel. Ele nos diz: é lícito, é permitido, né? É lícito rebelar, mas à luz da reencarnação, instrumento de progresso gradativo, né? Da lei de progresso, indispensável é lembrar que fomos, nós, no passado, os arquitetos das experiências atuais nas provas que nós precisamos. Somos responsáveis, hoje, ontem e amanhã, sempre. Bom, chegamos aqui ao nosso finalzinho. Só para fechar aqui, se nós identificamos a nossa conduta rebelde, né, em nosso comportamento, identificamos essa tendência, decidir pela nossa transformação, orar a Deus pedindo forças, humildade e coragem para o enfrentamento. Não é enfrentar o mundo, é enfrentar a si mesmo. Aceitar os imperativos das circunstâncias da vida, daquilo que nos cerca. Estamos no lugar certo, renunciando à fuga, ao hábito da reclamação e com responsabilidade. O grande propósito de tudo isso é aprender a gostar do que se tem, do que se é e de como nós nos encontramos na vida. Agradeço a todos. Muita paz a todos.